Graça e paz, amados. Pode sentar. Uma alegria estar com vocês. A última vez que eu estive aqui, estava aqui o Carlos com a esposa, hoje eles não estão aqui, e eles me cederam aí um pedacinho de terra para a gente poder tirar meio que um tempo de descanso. Já falei com os irmãos, eu comecei a pastorear com 20 anos, já estou com 36 anos no pastorado, comecei a ministrar libertação com 23 anos, então esse ano passado deu um cansaçozinho, e o médico bateu o martelo e disse, desaparece e se esconde aí, no mínimo 2 anos você vai ter que ficar fora um pouquinho, para recuperar as forças para poder voltar. E aí aconteceu que Deus me abençoou dessa forma. Um amigo nosso que tem uma fazenda ali em reserva, ele falou, pastor, planta o pino, não tem nada, tem uma casa lá, o senhor quer dar uma olhada? E eu fui lá, olhei, e eu sempre fui da roça, sempre fui matuto mesmo, e quando eu olhei eu apaixonei, falei, agora, é aqui. E comecei a mobiliar a casa, colocar uns móveis para levar minha digníssima para lá também, mas ela já foi, já se apaixonou, e aí a gente está plantando milho, plantando feijão, e nessa, irmãos, eu tenho sido muito abençoado. Quando eu falei para um amigo que eu estava tirando um tempo de reclusão, ele achou que eu estava saindo para jejuar, para fazer 2 anos de consagração, que comumente a gente faz isso. E aí eu falei, cara, agora não eu estou saindo para descansar. Mas, irmãos, como Deus está falando comigo. Meu Deus, pastor Mário. Irmãos, está sendo sobrenatural. O que Deus está fazendo na minha vida, no meu coração, e como que Deus está agindo, está sendo assim algo espantoso. O que Deus está fazendo no meu coração, a nossa intimidade, esse tempo que eu estou lá, Deus me chamou para voltar. Ele diz, eu quero que você volte para o crente que você era. E eu disse, há quanto tempo? Ele falou, ao crente que você era há 36 anos atrás. Eu disse, meu Deus, eu saí tanto do teu propósito assim. Ele diz, volte à prática das primeiras obras e volte ao primeiro amor, que eu vou lhe dar o que você está pedindo. E, mais uma vez, o Getúlio Brigão, eu relutei, como sempre, já há alguns anos eu vinha relutando, até que Deus... Essa queda de braço, irmãos, a gente sempre perde. Pegar a queda de braço com Deus, a gente vai perder, e quanto mais tempo essa queda de braço dura, mais prejuízo a gente leva. Mas está sendo espantoso, literalmente espantoso, o que Deus está fazendo na minha vida. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês sobre esse tempo meu aqui, já tem uns 5 meses, 6 meses talvez, que a gente está vindo para cá. Eu há muitos anos, escute bem o que eu vou te falar, há muitos anos eu estava tomando remédio, já havia anos tomando remédio para pressão, com a pressão sempre alta, sempre dando picos não era só picos, ela estava alta mesmo, e eu tomava losartana. Há muito tempo também eu vinha tomando ou glifage ou metformin, porque a minha glicose estava sempre alta, qualquer coisa. Então peguei minha glicose a 200, 180, que para mim já não é bom, porque eu já dei esse testemunho aqui, os irmãos sabem que eu só tenho um rim, eu só tenho esse rim, esse outro rim aqui eu ofertei na vida do meu irmão. Então o médico já tinha me falado, falou, olha, moço, o senhor não tem step. O médico ironizando falou, o senhor não tem step, então esse pneu aí o senhor tem que cuidar dele, porque qualquer se um rim pifar tem o outro, o senhor não tem o outro. Então o senhor não pode ter pressão alta, o senhor não pode ter diabetes, e era o que eu estava enfrentando. E esses meses, depois que eu me retirei para cá, irmãos, acabou a pressão alta. Eu não tomo mais nada e minha pressão normalizou. E eu ando com o aparelhozinho para verificar, como bom hipertenso que eu era, sempre com o aparelhozinho. E minha glicose, que era aí 180, 200,
Eu, às vezes, para fazer pirraça mesmo, eu verifico minha glicose depois do café da manhã, está dando 100, 112. Né? Então, assim, está sendo um tempo maravilhoso. Além das bênçãos da saúde, que melhorou 100%, né? A minha intimidade com Deus deu uma decolada, assim, 200%. Eu estou muito feliz com tudo que Deus está fazendo. Eu não imaginei, diante de Deus, eu não imaginei que eu iria começar o ano do jeito que eu estou começando. E outra coisa aconteceu. Eu tenho um amigo da comunidade de alcance de Telêmaco, amigo, foi através dele que eu conheci o pastor Luciano, há 20 anos atrás, né, e eu tinha uma dívida de gratidão com ele, porque ele me ensinou algo, sempre transmitindo coisas, me ensinando. E quando eu vim para cá, eu falei para ele, eu falei, olha, toda vez que eu estiver aqui, eu vou te avisar, se você quiser que eu vá ministrar na sua igreja, vai ser um prazer. Aí ele abriu aquele sorriso e falou, cara, é lógico que você estando aqui, eu quero que você ministre. E aí, no meu coração, eu liguei para esse homem, eu falei, pastor, eu estou descendo aí para a roça e eu volto no domingo. Né? Se o senhor quiser que eu ministre aí no domingo, foi meio que ofereci, né, pastor? E ele não foi bobinho nada, irmãos, ele não hesitou nem um pouco, ele falou, vou só falar com os diáconos, mas eu acho que ele falou por telepacristo, que coisa de minutos, ele me ligou e falou, pode vir, pastor, está selado, está marcado, né? E por essa razão que eu estou aqui, e eu quero estar mais vezes aqui, abençoando vocês com ministrações, com oração e com palavra. Amém? Glória a Deus. Irmãos, tem meu livro, só um título, infelizmente, eu estou prometendo, eu tenho 5 livros escritos, estou prometendo 1 hora trazer os 5. Né? Mas por causa da pandemia, eu não publiquei os outros 4, esse que eu tenho aí é o que eu já tinha em estoque, por isso que está aí, mas agora eu vou publicar novamente os outros 4, e o meu 5º livro sai, se Deus quiser, até o meio do ano, sai o meu 6º livro, segundo na área de libertação. A finalidade desse livro na área de libertação é equipar vocês, tá ok? Equipar vocês para toda boa obra. Mas, irmãos, uma segunda finalidade, não é periférica, mas central, é mostrar para você que o mundo espiritual é bem mais real do que a gente imagina. Bem mais real. Então, pastor, eu já comprei. Compre e dá para aquele crente que ainda parece que ele não se ligou ainda, que o mundo espiritual, ele antecede e ele prevalece sobre o mundo físico. Aquele crente que anda assim meio lá, meio cá, dá esse livro para ele ler, que quem sabe ele, com os testemunhos que eu coloquei ali, e com base bíblica, essa pessoa não desperta para a realidade. Porque, irmãos, viver essa vida sendo coadjuvante, enquanto Deus nos chamou para ser não coadjuvante, Deus não chamou a gente para isso. Deus não chamou a gente para ficar catando cacos, que são os efeitos. Deus nos chamou para ser os geradores da causa. Né? Foi para isso que Ele nos chamou. Deus nos chamou para que nós possamos, junto com Ele, escrever nossa história e não ficar simplesmente deixando a vida levar a gente de qualquer forma. Esse livro vai abrir teus olhos para a batalha espiritual, com certeza, mas vai abrir teus olhos também para a realidade espiritual. O primeiro capítulo, muita gente fala, pastor, mas terminou tão triste a história do primeiro capítulo. É porque, irmãos, não tem como eu falar para vocês que depois dessa batalha que eu tive com esse principado na África, a coisa não aconteceu. O que ele falou que ia fazer, ele fez. E o que eu falei que eu ia fazer, eu também fiz. Entendeu? Eu saí, a cidade ficou totalmente destruída. Ele prometeu ventos fortes e chuva forte, e foi o que aconteceu na cidade. Mas, contanto, eu preguei o que eu tinha que pregar, falei o que eu tinha que falar, e foi assim muita bênção, houve cura. Eu estive na casa de um africano, sempre o Zulu, o Xangane, a gente falava sempre com o intérprete, onde a filha dele estava com AIDS e ela já estava a ponto de morte, deitada, quando ele pediu que eu orasse pela filha dele. E eu ministrei na vida desse africano, na filha dele, e quando foi à noite, para meu espanto, a filha dele estava celebrando no estádio, onde eu estava pregando, a filha dele estava lá celebrando
totalmente curada. Então houve batalha espiritual, houve briga intensa no mundo espiritual, mas, queridos, o evangelho que nós pregamos não é um evangelho de mamão com açúcar. Nós nunca prometemos um evangelho fácil. Toda vez que Jesus ia falar do discipulado, ele falava: examinem o preço primeiro. Quando ele vai falar, ele vai pregar, ele diz: vocês querem me seguir? Então deixa eu contar uma coisa para vocês. Ninguém que vai construir primeiro não calcula os gastos. Ele está falando sobre o discipulado. Por quê? Porque se você começa a construir uma torre e para na metade, porque você não calculou o gasto, quem passa vai olhar: olha que inconsequente. Ele chama a atenção disso também, irmãos, para discipulado. Ele está falando sobre discipulado. Ele diz: ninguém vai para uma guerra sem antes não calcular os gastos dessa batalha, para não perder a batalha. Então o discipulado tem um preço, o evangelho tem um preço, não é barato. Eu tenho muito medo de um evangelho de água de batata que estão pregando por aí, evangelho sem cruz. Eu tenho medo desse tipo de evangelho, porque na verdade o evangelho é batalha, tá certo? Mas com Cristo do nosso lado, vai tudo bem. A gente já sabe o final da história, O final da história e foram felizes para sempre. Com Jesus vai sempre ser esse o final da história. Amados, eu quero que você abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, logo no início do livro de Romanos, ele fala que Deus nos falou, que Deus se deu a conhecer. O livro de Romanos, escute bem o que eu vou te falar. Para a gente, para quem estuda bastante, nós chamamos o livro de Romanos como o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele vai dissecar o Evangelho para os romanos. Quem eram os romanos? Foram aquele pessoal que estava no Pentecoste em Jerusalém. Havia uma festa em Jerusalém, que era a festa do Pentecoste. Você vai estudar sobre ela no Velho Testamento, onde todos os judeus e prosélitos desciam para Jerusalém para festejar, para estar na festa do Pentecoste. E aconteceu aquele reboliço, o Espírito Santo chegou, e onde ele chega, a festa está feita, E o Espírito Santo chegou, e houve, então, naquele dia, 3.000 conversões com a pregação de Pedro. Só que termina a festa, esses convertidos, cada um volta para suas localidades. Cada um volta. Então eles voltaram assim: eu me converti, e agora? O que o apóstolo Paulo faz? Ele pega o evangelho e ele agora vai mostrar para esse pessoal que o evangelho do Senhor Jesus, ele é superior ao sacerdócio antigo. Então ele vai falar bastante, mas ele começa falando aos romanos, prosélitos e judeus, que Deus sempre se manifestou. Escute bem o que eu vou te falar. Independente disso aqui, Deus sempre se manifestou. E o apóstolo Paulo vai falar que ele se manifestava, ele diz, porque os atributos invisíveis de Deus, Deus deu a conhecer através da criação. Então, a criação é um nível de revelação de Deus. O céu manifesta a glória de Deus. As florestas manifestam a glória de Deus. A criação manifesta a glória de Deus. Mas, apesar disso tudo manifestar Deus e trazer que existe alguém que não dá para ser tapada ao nível de dizer que nós somos fruto do acaso, que tudo que existe é fruto do acaso. Um certo teólogo dizia que tem que ter mais fé para crer na teoria da evolução do que para crer em Jesus. Porque é difícil você acreditar que uma grande explosão, aí eles param aí. O que gerou a grande explosão, ninguém fala nada sobre isso. Mas uma grande explosão que por acaso aconteceu, a Terra, que por acaso aconteceu você. O apóstolo Paulo diz, não, os atributos de Deus, os atributos invisíveis de Deus se revelam na criação. Apesar da criação revelar a pessoa de Deus, escute bem, apesar da criação revelar Deus, essa revelação ela não é completa. Vocês estão me entendendo?
Mas não há quem vá numa fonte de água cristalina e potável e pegue aquela água gostosa e traga na boca e diga: meu Deus, alguém que cuida muito de mim, alguém me ama muito para me dar uma água tão deliciosa como essa. Não há quem pegue uma fruta, eu não sei qual é a fruta que você mais ama, né, e traga essa fruta na boca e coma essa fruta e diga: alguém me entendeu antes de eu existir e criou uma fruta tão deliciosa como essa, né? A natureza revela a glória de Deus. Já no livro de Hebreus, no capítulo 1, logo no primeiro versículo, você vai ver o escritor dizendo o seguinte: porque tendo Deus, no passado, nos falado de várias formas. Ele tá colocando sonhos, visões, e aí ele especifica ao povo judeu através dos profetas. Mas Deus nos falou de várias formas no passado. Deus se revelava de várias formas no passado. Amém? Agora para o povo judeu, através dos profetas, mas no início do livro de Hebreus ele diz que agora ele tem nos falado através de Jesus, o qual ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então nós temos a mensagem completa. O universo revela a glória de Deus, mas de uma forma incompleta e impessoal. No passado nós ouvimos falar de um Deus, mas não tínhamos a revelação completa desse Deus. Agora em Cristo Jesus, Deus se fez conhecido, Deus se deu a conhecer de uma forma completa, inteira. Em Jesus nós sabemos, Deus, vou usar uma expressão aqui, Deus se rasga em Jesus, e Ele se mostra, Ele mostra o seu coração em Jesus, Ele mostra o seu amor em Jesus, Ele fala sobre o futuro, o que Ele vai fazer no futuro, Ele fala por qual motivo que Ele criou a terra, por qual motivo que Ele te criou, Ele fala sobre o céu, Ele fala, Deus, literalmente, vamos pegar assim, o véu se rasgou, e se rasgou de alto para baixo, não foi de baixo para cima não, foi o próprio Deus que rasgou o véu de alto para baixo. Então nós temos a mensagem, e a nossa mensagem, ela não se baseia nem em visões e nem em revelações. A nossa mensagem, ela não se baseia olhando para a lua ou para a criação. A nossa mensagem nós recebemos da boca do próprio Deus. Amém? O próprio Deus veio e nos falou. O próprio Deus nos apareceu e nos falou, e João diz, e Ele andou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade, Ele andou entre nós. Essa é a mensagem que nós temos, essa é a mensagem que nós temos. Então não há mais obscuridade, não há mais véu, não há mais véu. Tudo o que você precisa saber a seu respeito, tudo que você precisa saber a respeito do futuro. Eu não preciso de uma cartomante, eu não preciso que o espírito de um defunto, de um morto, venha me falar sobre o futuro. Eu sei o que vai acontecer no futuro, porque Deus nos deu esse privilégio. Nós somos nação santa, povo eleito, é isso que nós somos, sacerdócio real. Nós somos geração santa, povo escolhido. E a esse povo, Deus se fez conhecido. E Deus está se revelando cada dia mais para a gente. Amém? Com esse entendimento, eu quero ler esse texto para vocês. Entendendo que nós temos a palavra da verdade. Amém? Pastor, o senhor não está sendo muito radical, não? Não. Pastor, o senhor tem certeza que outras filosofias não revelam a verdade? Pode até ser que revelam, mas imperfeita. Nós temos a verdade perfeita e total. Nós temos a verdade absoluta, inquestionável. Não é uma verdade que dá para se relativizar, não se relativiza a verdade do Evangelho, não se relativiza. A mensagem do Evangelho, ela é absoluta, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, é absoluto. O homem era incapaz de se salvar, absoluto. Nós éramos por natureza filhos da ira de Deus, é uma verdade absoluta. E que o Senhor veio e Ele mesmo se ofereceu como propiciação pelo nosso pecado, isso é uma verdade absoluta. E todo aquele que nele crê, isso é uma verdade absoluta, vai ter vida
eterna. São verdade absoluta. Essa é a verdade que nós temos para pregar. E nós não negociamos isso, de jeito nenhum. E por isso que alguns nos chamam de fundamentalista, porque nós somos fundamentalistas. Nós não negociamos essa verdade. Amém? Amém. Vamos lá. Capítulo 8 diz assim, o verso 5 diz assim: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava ao que aí? A Cristo. E as multidões, olha só, e as multidões unanimemente prestavam atenção a tudo que Filipe dizia. Porque, olha só o que acontece aí, irmãos, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando sempre em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Fecha teus olhos. Amado Espírito Santo, nós nos colocamos à tua total disposição. Vem, Senhor, com o amor que o Senhor tem por essa igreja, com o amor que o Senhor tem por cada pessoa que está aqui, esse amor desconhecido, de tão profundo que é. E fala com a tua igreja, e cura a tua igreja, e liberta a tua igreja, e desata ministérios aqui nessa noite, abençoa vidas aqui, e que em tudo o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Pode sentar, pode sentar. O que leva Filipe a pregar em Samaria? Você leu um texto antes aí, né? Depois você lê em casa. Porque Saulo inspirava ameaças contra a igreja. Paulo, aqui Saulo, perseguindo a igreja, não só lançando alguns na prisão, como também matando. Ele estava aos pés, ele que recebe a roupa, quer dizer, ele autoriza a morte do primeiro discípulo, Estevão. É ele que autoriza essa morte. Então ele consegue a autorização do Sinédrio para lançar na prisão. Esse cara estava tocando terror. E a perseguição começa dentro de Jerusalém. Quando acontece dentro de Jerusalém, muitos discípulos têm que sair dali. Muitos discípulos têm que sair dali. E dentre eles, Filipe. E Filipe desce então para Samaria. E ali Filipe começa a pregar. Irmãos, havia uma animosidade entre judeus e samaritanos. Você já deve ter ouvido falar muito sobre isso. Essa animosidade, ela data de 700 a.C. Por quê? O procedimento padrão de colonização é o seguinte: você quer colonizar uma terra, arranca quem nasceu ali e traz um povo estranho para poder implantar uma cultura nova. Então, quando Nabucodonosor, há 700 anos antes de Cristo, quer colonizar Israel, ele tira daquela região o povo hebreu, leva cativo e traz gente estranha para ali. E essa história percorreu a nível de gerar de fato uma animosidade. Eu não sei se você já ouviu isso, mas na época havia um ditado que muitos judeus acreditavam que o samaritano existia porque o inferno precisava de combustível. Então por isso que existia samaritano. A animosidade era tamanha que um judeu não pisava na terra de Samaria. E se ele pisasse na terra de Samaria, depois ele tinha que fazer um processo de purificação, porque senão ele havia se tornado imundo por pisar na terra. Conversar com o samaritano, pior ainda. E quer descer o nível? Conversar com a mulher samaritana, pior do que pior. E quer baixar o nível? Conversar com uma prostituta, mulher samaritana, só a graça de Deus. Era essa a visão. É para essa terra que Filipe vai. E Filipe começa a pregar então a Cristo. Não cultura. Ele não vai pregar a cultura judaica. Ele não vai pregar uso e costume. Ele vai pregar a Cristo. Por quê? O uso e costume não salva. A cultura judaica já havia mostrado a sua deficiência, rejeitar o próprio Cristo.
Então ele vai anunciar Cristo. E o que que leva as pessoas a parar para ouvir Filipe? Os sinais. Os sinais. O que que fez com que as pessoas parassem para ouvir Jesus? E alguns diziam assim: ele prega como quem tem autoridade. E eles viam os endemoniados sendo libertos. Irmão, o endemoniado, para ser liberto, talvez eu diga entre aspas, antes de Jesus, era um processo de ritual longo e muitas vezes sem êxito, mas já existia o exorcismo antes de Jesus. Só que era processos longos e imperfeitos. Agora Jesus não. O que espanta? Ele está pregando e havia autoridade. Ele falava com autoridade. E as pessoas viam que ele expulsava demônio tão somente com comando. Você vai ver isso no Novo Testamento, talvez a gente esteja acostumado, mas ele dizer: espírito imundo, sai dele, e esses demônios se convulsionarem. E aqui em Filipe também acontece a mesma coisa. Tem gente, quando vem para a culto de libertação que eu ministro, eles perguntam assim: pastor, por que tanto escândalo na hora de demônio sair? Eu disse: não sei, acontece isso com Jesus, e é uma honra acontecer comigo também, mas não dá para demônio sair calado. Vai ter barulho. Tinha barulho aqui em Samaria, mas a autoridade de Jesus era muito clara. Era muito clara. Ele dizia: espírito imundo sai, e os bichos saíam. Irmãos, eu olho com naturalidade para isso, mas para ir no contexto judaico isso era algo, que esse homem tem autoridade. Baixa um coxo na frente dele, a casa lotada, baixaram pelo telhado, a cama. E ele olha para o sujeito, ele entende que o pecado é a raiz de todo o mal. Ele olha, ele está cheio de espião do lado dele, gente do sinédrio, gente que havia sido mandada pelos sacerdotes para poder espionar, porque procurava uma situação contra ele. E Jesus nunca teve medo. Jesus olha para esse coxo e diz: filho, os teus pecados são perdoados. Aí alguém lá só pensa: mas quem ele acha que é? Porque só Deus tem o poder de perdoar pecado. Jesus para e diz assim: qual é mais fácil? Dizer: filho, os teus pecados são perdoados, ou toma o teu leito e vai para sua casa? E o coxo é curado na hora. Isso começou a impressionar as pessoas, e eles paravam para ouvir. Então em Samaria já tinha sido abalado um tempo atrás por aquela mulher do poço de Jacó. Jesus prega para aquela mulher foi impactada pela pregação, e imediatamente ela foi para a cidade, o povo veio atrás de Jesus, e Jesus ficou dias em Samaria, pregando o evangelho, expulsando o demônio e curando enfermos. Toda vez que você vai ver o evangelho genuíno sendo pregado, ele é seguido por sinais. Se nós pregamos o evangelho sem sinais, eu preciso parar e fazer uma pergunta: será que eu não estou pregando uma religião? Porque se nós extinguirmos os sinais do Evangelho, nós nos tornamos só mais uma filosofia religiosa dentre as milhares e milhares e milhares que tem sobre o mundo. Nós só somos mais uma proposta de um povo que cultiva bons costumes. É só isso que somos. O Espírito Santo é a vida do Evangelho. O Espírito Santo é o sangue que corre no corpo do Evangelho. Amém? E onde o Espírito Santo está, tem que acontecer sinais e prodígios. É isso que faz as pessoas pararem. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu não sei se está nesse livro, mas no outro vai estar. Quando eu viajei para a África, eu levei um curitibano comigo, ele é advogado. Nós passamos 21 dias lá, foi 3 cruzadas muito intensas. Mas aconteceu algo, pastor. Eu não quero escandalizar você, tá certo? Mas eu quero que você preste atenção.
Eu estava pregando em White River para lideranças das igrejas ali ao redor, que esse pastor dava cobertura. De repente me chega um senhor, eu não sei se falar que é mal vestido, ou se é a roupa deles mesmo, um senhor barbudo, de idade, com a esposa dele, e ele chega, senta, não era líder, sentou, ouviu toda a minha palavra, e depois que eu ouvi minha palavra, que eu orei pela liderança, ministrei libertação, ministrei cura, e eu dentro de mim perguntando sobre esse casal para o Espírito Santo. E aí, através do pastor, eu perguntei o que eles faziam ali, porque era uma reunião para a liderança. E eles, bem sem saber responder, o Espírito Santo me disse assim: ela está com trombose na perna e os médicos vão começar a cortar ela. E ele tem um problema no coração e ele vai morrer de infarto. Então eu os trouxe aqui para você orar por ele e curá-los. E eu parei junto com o pastor e eu disse: fala para eles o que Deus está me revelando, que ela está com trombose na perna e que a medicina vai cortar primeiro o pé dela, como acontece, se não curar, vai cortando, e que ele está sentindo dores fortes no coração e ele vai morrer de infarto, e Deus está me mandando orar por eles. E orei por eles. Depois eu fiquei sabendo que aquele homem e aquela mulher era um casal de feiticeiro dentro da savana africana. Eles foram embora. E acabou. Nós fomos fazer a campanha, onde tem o capítulo desse livro aí, onde aconteceu aquele furdunço, aquela batalha toda. E quando a gente está voltando de madrugada, cansado, o telefone do pastor toca. Quem era esse feiticeiro? E a pergunta foi: aquele aquele homem branco de White River está aí com você? E o apóstolo me contando tudo o que aconteceu, ele disse: não, está aqui, isso era por volta de 2h da madrugada. A pergunta desse cara foi: você pode trazê-lo aqui na minha casa agora? E, irmão, o apóstolo olhou para mim e falou: olha, aquele sujeito lá de White River com a esposa está querendo que você vá lá. Eu falei: cara, vamos. Irmão, tacamos para dentro da savana africana, vidro fechado, carro de bicho, só pode ir aberto assim um pouquinho, carro de animais, quem já esteve lá sabe quais são as regras. Chegamos numa casa no meio da savana, estava todo mundo de pé esperando a gente. É cultura lá. Todo mundo de pé esperando a gente, e quando a gente chegou, ele nos recebeu na sala dele, uma casa bem típica da África mesmo. E aí eu sentei para ouvi-lo, estava o curitibano comigo, meu amigo, e aí ele contou para a gente o seguinte: o que aconteceu com ele? Ele queria agradecer, porque desde o dia que eu orei por ele, a perna da mulher dele parou de doer. E ele disse, e ele dava comando para ela, e ela começou a pular e a bater a perna na minha frente, né? É bem típico de lá, você não escandaliza com isso não. E ele dizia: o meu peito parou de doer, e dava soco no peito. Até aí, glória a Deus, a gente vai, né? Tudo bem. Como que esse homem me descobriu em White River? Vai escutando. Todas as noites, 6 espíritos visitavam ele para dar receita de raízes para ele e receitas de remédio para ele passar para o povo africano. 6 espíritos, toda noite. Ele era um feiticeiro que recebia essa visita de 6 espíritos. E davam para ele os mantras lá para ele fazer com o povo. Só que uma noite antes dele ir em White River, em vez de 6 espíritos, apareceu 7 espíritos. Só que os 6 espíritos não puderam falar, só o 7º espírito falou. E o 7º espírito olhou para ele e disse: vai em White River, que lá você vai encontrar um branco, que vai pôr a mão na sua cabeça e você vai ficar são. Na hora, já o curitibano estava comigo, olhou e falou: ué, peraí, o demônio mandou ele ir lá para receber a oração? Eu disse: não, você não entendeu o que o Espírito Santo fez? O Espírito Santo veio e entrou dentro da cultura do cara. O Espírito Santo mergulhou dentro da cultura dele.
O Espírito Santo entrou no meio do capeta, no meio do inferno. O Espírito Santo entrou no meio dos 6 demônios, só que todos os 6 demônios tiveram que calar a boca. E o Espírito Santo falou, vai lá. Ele não sabia que era o Espírito Santo. Não sabia Espírito Santo, Jesus, José, Maria. Não sabe nada. Ele não sabia nada. E ele foi. Só que depois, curado, alegre, ele disse, só que tem um problema. Depois o Senhor pôs a mão na minha cabeça. Os 6 espíritos não apareceram mais para mim. E eu disse para ele, é porque agora o Senhor não precisa dos 6 espíritos. O Senhor precisa só do 7º espírito. E o 7º espírito agora vai começar a ensinar para o Senhor coisas maravilhosas. Só que o Senhor precisa receber o 7º espírito como teu Salvador. Irmãos, que glória, que bênção. E eu disse, você quer receber o 7º espírito? E você sabe o que é pregar sem falar o nome de Jesus? E sabe, eu disse, agora você quer receber o 7º espírito? Quero. E assim, foi algo maravilhoso. O que levou esse homem a crer? A cura. Ele foi curado. O que os 6 espíritos não puderam fazer para ele, um branco com o 7º espírito pôde. Então, como isso é maravilhoso. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que sem, vou aqui meio que brincar com vocês, sem o 7º espírito, nós somos só uma religião, só isso. Como é o budismo, o islamismo, o judaísmo, nós somos o cristianismo, só isso. Sem o Espírito Santo nós somos só isso. E isso é triste. Por quê? Porque Deus nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo é a nossa herança da cruz. É a nossa herança. Era Ele que seguiu os apóstolos. Não tem como questionar isso. Quando você lê o livro de Atos, você vai ver que está escrito assim, que o Espírito de Deus andava após os apóstolos, confirmando a palavra com sinais e prodígios. Como que você vai duvidar? Como que você vai duvidar de alguém que vai pregar o Evangelho para você e vai dizer, peraí, vem cá, deixa eu orar por você, deixa eu te mostrar o poder do Evangelho, porque o Espírito Santo é o poder do Evangelho. O Evangelho sem o poder do Evangelho é só mais uma religião vazia e sem vida. E o nosso Evangelho não consiste só em palavras. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz, vocês sabem como eu estive no meio de vocês. Eu não fui só com palavras persuasivas, mas eu fui no poder do Evangelho. Foram 3 sábados que o apóstolo Paulo passa em Tessalônica. Mas esses 3 sábados leva Paulo a criar uma igreja poderosa, que ele diz, vocês são uma igreja modelo, uma igreja referência para toda a Macedônia, em 3 sábados. Irmãos, em menos de um mês, esse homem edifica uma igreja, edifica um presbitério. O que é isso? É o poder do Evangelho, é o Espírito Santo, é o poder do Evangelho. O nosso Evangelho não é só um Evangelho de consolo, como as demais religiões, que só consola. Entendeu? Que te dá um lençozinho para você chorar. Não é, irmãos, não é. Eu não posso acreditar que eu fui chamado para ser um pregador de uma religião. Não fui. Eu não dou conta. Primeiro é que eu não dou conta. Logo eu chuto o balde. Logo, eu não dou conta, irmãos, eu não dou conta de ver, vocês terem ideia, o nível de fogo que queima dentro de mim, para vocês terem ideia, o nível de sede que arde dentro de mim. Eu comecei a criar encrenca com um corinho que a gente cantava. Escuta bem, eu passei esses dias na frente do mercado, indo para casa, e tem um lugar onde os testemunhas de Jeová ficam lá parados, vendendo os livrinhos dele. E eu olhei para aquele homem, para aquela mulher ali, e eu fiquei olhando, eu disse, meu Deus, eu me recuso a ser só isso.
Porque eu senti tanto vazio naquele homem, ficar ali vendendo um livrinho para consolar as pessoas. É um evangelho capenga que é diferente do nosso, porque eles dizem que Jesus não é Deus como nós pregamos que Ele é. Eles dizem que Jesus, alguns dizem que Jesus era Gabriel no passado, mas Ele não é Deus. Então você tem que sair da igreja evangélica que crê que Jesus é Deus e vir para a nossa igreja que não crê que Jesus é Deus. Aí você vai numa outra igreja que fala, olha, sai dessa aí, porque essa aí não presta, essa aqui que é boa. Aí você vai numa outra que aquela outra também diz, olha, essa igreja aí não presta não, vem para cá. Aí você vai numa outra e diz, olha, lá você tem que dar dízimo, aqui não, aqui é tudo 0,800. Pode vir para cá que aqui você não paga nada, entendeu? E aí eu olho e digo, eu não posso ser só isso. Não tem, dentro de mim arde um fogo, eu fui batizado com o Espírito Santo, com fogo, eu fui batizado, ardeu o meu coração, eu me queimei no fogo do Espírito Santo. Não tem como eu parar agora e ser só mais um pregadorzinho de uma religiãozinha que consola as pessoas moribundas desse mundo, de jeito nenhum. O nosso evangelho não consiste só em palavras persuasivas, mas é um evangelho de poder. Eu estou falando aqui de cura e libertação. Estou falando de cura. Aqui, Filipe vai manifestar um nível de cura. Por isso você vai ver que o dom de cura, que nós falamos de Coríntios, está no plural. Não é dom de cura. É dons de curas. Porque você vai ver que com Filipe, só coxos e paralíticos eram curados. Você não vai ver aqui dizendo que cego via, como em Jesus era pleno. Mas o que foi? Eu encasquetei com a música dentro da igreja. Na casa do Senhor há unção e há poder. Aí fala assim, o cego enxerga, o coxo anda, o morto se levanta. Aí eu ficava olhando, o cego entrava cego e saía cego. O coxo entra coxo e sai coxo. O morto então nem entra. Falei, pai, espera aí. Aí isso é coisa de novo convertido. Novo convertido arruma muito encrenca, né? Eu cheguei para um dos presbíteros da igreja e disse, espera aí, mas essa música que a gente canta aí, que o cego enxerga, ele diz, não, é espiritual. Ah, entendi. Então, o cego enxerga espiritualmente, mas ele continua cego. Mais ou menos. O coxo também, como é que é? É espiritual também? É espiritual, mas ele continua, ele anda espiritualmente. E eu falei, eu não canto mais essa música, enquanto eu não ver o cego enxergar e o coxo andar. Eu preciso ver isso, eu preciso tocar nisso, eu preciso viver isso, eu quero a glória de Deus, então os sinais seguem. Agora eu não posso deixar de falar de um outro sinal que segue o verdadeiro evangelho. Se existe o verdadeiro é porque existe falsos evangelhos, né? Quando vão perseguir a igreja, Gamaliel dá um parecer interessante. Ele diz, olha, espera aí, não mate os caras não, deixa aí. Não vieram outros dizendo que era o Cristo e acumularam alguns seguidorzinhos e desapareceram? Se isso aí for de Deus, vai continuar. Se não for, desaparece como os outros. Estamos nós aqui 2000 anos depois, falando do nome de Jesus, né? Então, olha só, amados. Um outro sinal. Vidas são transformadas. Conversões. Eu não estou falando de conversão meia boca. Eu estou falando de pessoas que são tiradas de um estilo de vida e colocadas em outra vida. Pessoas que estavam condenadas a repetir a história do pai, que repetiu a história do avô, que repetiu a história do bisavô. Agora Deus entra na vida dele, arranca ele dali e coloca ele num novo caminho. O caminho está zerado na sua frente. Você não é obrigado mais a repetir a história de ninguém, porque Deus te chamou para uma nova vida em Cristo. Para uma nova vida em Cristo. Eu não posso deixar de compartilhar com vocês a minha conversão. Queridos,
Eu venho de uma família totalmente derrotada. Totalmente derrotada. O histórico da minha família era de dar dó. De dar dó. Um histórico de pobreza, de adultério, de traição, de desilusão, de doença. Uma história de doença genética, de infarto, de depressão, histórico de vício, de violência. Na minha família era muito comum, eu conto isso, hoje a história está mudada, mas eu já tive 5 sobrinhos presos, em presídio. Homicídio, tráfico de droga, associação a crime, era bagaceira, irmãos. Era um inferno na terra, minha família era um inferno na terra. De feitiçaria. Minha família era tudo macumbeira, irmãos. Tudo recebia capeta em terreiro de macumba. E eu estava no mesmo caminho. Não tinha nada, ninguém tinha nada. Era todo mundo pobre e de maré descer. Entendeu? A coisa ia de mal a pior. Era essa bagaceira, ninguém tinha nada. Era fracasso. Irmã, se você acha que seu marido é endemoniado, você não me conheceu e não conheceu meus irmãos. A coisa era esquisita, era vício de droga, vício de cachaça, era espírito de loucura, suicídio. A minha família, não dá, eu não tenho nem como fazer você entender como que era a minha família. E eu estava na mesma história. Só que no dia 18 de outubro de 1985, eu tinha 18 anos, eu levantei minha mão para Jesus. Aí a coisa começou a mudar. Irmãos, eu não sabia o que Deus tinha preparado para mim. Eu posso dizer que o que o texto diz, o que os olhos nunca viram, o que os ouvidos nunca ouviram e que nunca subiu ao coração do homem, isso Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí hoje, quando eu estou pregando, eu falo, irmãos, quando eu e minha esposa estivemos na Suécia pregando o evangelho para os suecos, quando eu fui no Camboja pregar o evangelho para cambodiano, eu vi monge se convertendo, monge de templos budistas folheado a ouro caindo endemoniado no meio do povão. Irmãos, quando eu estive no Canadá, pastor, o senhor nasceu rico. Não, tudo isso foi em Cristo Jesus. Tudo isso foi revelado em Cristo Jesus. Como que Deus me deu uma herança, como que Deus me deu um nome. Deus me deu um nome. E eu oro e digo para Deus, povos me servem por causa do teu nome. Pessoas são abençoadas por causa do teu nome. Quantas pessoas não passaram por mim e tiveram suas vidas mudadas, totalmente mudadas. Casamentos foram restaurados, pessoas que eram suicidas começaram a gostar, amar a vida. Meu Deus, quanta coisa linda aconteceu, a ponto de eu dizer, se eu morresse hoje, eu iria morrer cantando, valeu a pena. Valeu a pena, como Deus preparou para mim um caminho sobremodo excelente. Mudança de vida. Essa é a essência do Evangelho. Cura é a nossa herança. Libertação é a nossa herança. Mas como Jesus muda e transforma a nossa vida. Esse ano nós fazemos 31 anos de casado. Nunca. Eu mereci o Nobel, eu e ela. Porque isso não acontecia na minha família. Casamentos duraram 3 meses na minha família. Não dava, nada dava certo. E agora Cristo entra e começa a transformar a vida. É o que você vai ver aqui na Bíblia. Pessoas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Então eu vou terminar aqui para não cansar você. Para mim esses sinais devem seguir o Evangelho. Pessoas são transformadas. Mortos ressuscitam. Porque eu era morto, eu estava condenado a repetir a mesma história dos meus antepassados, até que Deus entrou na minha história. Amém. E Ele me tirou da mesmice e me colocou num novo caminho. Amém. E agora, irmãos, depois de tantos anos, eu sou incendiado de novo lá no rancho. Eu sou incendiado novamente. Semana passada, eu termino agora. Eu
eu estava orando, e eu sempre fui esse fominha por Deus, fominha, quero mais, quero mais, quero mais. E alguns amigos meus falam: cara, mas você já vive uma vida muito maluca no Evangelho, né? Você já vive uma vida muito doida, o que Deus faz através da sua vida é muito gostoso de ver. Mas eu disse: eu tenho que tocar em Deus, eu quero mais, eu quero autoridade sobre os elementos, eu quero autoridade sobre a chuva, eu quero autoridade. Mas você está doido, você está maluco, isso é arrogância. E partindo para cima da oração, está ouvindo aí, pentecostal? Partindo para cima da oração. Senhor, Espírito Santo, eu quero mais. Ele diz: então renuncia mais. Eu quero mais. Ele diz: então santifica mais, mergulha mais. E de repente me deu o cansaço, porque eu disse: será que eu não estou sendo muito arrogante? Será que a porção que eu já tenho já não era para eu dar uma acalmada? Será que com 56 anos já não era para eu estar puxando o freio de mão e dizendo: vou parando aqui devagarzinho? E no meu coração eu disse: eu vou parar de perturbar Deus com esse negócio, eu quero mais. E aí fomos para o culto, eu e minha esposa. E lá o pastor Mário, não sei se o pastor conhece, o pastor Batista, né? Batista é um profeta, só que não é no modelo que a gente imagina, do eis que te digo, né? Mas Batista se coçou perto de mim, eu estava na frente, e o culto lá com a gente, lá umas 700, 800 pessoas lá em Pinhais, eu estava na frente sim. Batista foi, me olhou, o pastor Batista voltou, ele chegou perto de mim e disse: eu queria falar uma coisa. Eu falei: fala, vaso. Fala, vaso. Ele disse: não pare. Epa, ó Deus sinalizando, ó Deus dizendo: é por aí. Ele diz: não pare, eu não sei o que é, mas não pare, continua. Eu olhei para ele e falei: entendi a mensagem. E aí eu venho, essa abençoada dessa pastora começa chamando a gente para a intimidade, chamando a gente para mais perto de Deus. Eu sei, irmãos, que a pastora colocou muito bem colocada a frase: está havendo mudanças políticas globais. A gente está vendo, a coisa está articulando. Se lá no passado a Bíblia já diz que, na verdade, o mistério da iniquidade já opera, mas ele aguarda que aquele que o detém seja tirado, é a igreja. Eu sei que o anticristo está vindo, eu sei que a coisa vai acontecer, mas é o nosso papel retardar isso, é o nosso papel atrasar isso. E eu tenho certeza que se o inferno está se movendo, o reino vai se mover. Eu acredito que se demônios foram liberados para fazer uma esfera sociológica, política, mental, eu acredito que há uma porção do Espírito Santo para ser derramada sobre a igreja nessa geração. Agora a pergunta é: quantos têm sede tão intensa a nível de dizer: eu quero, eu não estou contente, eu não estou feliz só com isso, eu quero mais. Aí tem um antigo hino da harpa cristã, também tem no cantor cristão, que diz assim: manda-nos chuva, Senhor, gotas benditas já temos, agora nós queremos chuvas do Consolador, nós queremos muitas águas. E Deus está nos chamando, irmãos, Deus está nos chamando. E como que isso tudo começa? Descontentamento. Sempre foi assim. Eu comecei dizendo: o que levou Filipe para Samaria? Perseguição. O que vai fazer com que o Espírito Santo venha sobre nós, numa medida espetacular? Descontentamento. Eu quero mais. E você? E você? Há uma sede ardendo aí dentro? Não é o diabo jamais colocaria essa sede aí dentro. É o Espírito da noiva gritando: vem. É o Espírito Santo que você recebeu chamando e dizendo: vem.
É Deus agora trazendo um despertamento espetacular para fazer frente ao inferno. Porque o Senhor Jesus disse: porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Espírito Santo de Deus, eu oro pela sua igreja, eu oro pelo seu povo. Eu oro por todos aqueles que estão aqui, cujo coração tem ardido em chamas de sede. De sede. Porque nós ouvimos falar de coisas grandes que o Senhor fez. Nós ouvimos falar de avivamentos que aconteceram no século XVIII. Nós ouvimos falar de John Wesley, de Oral Roberts. Nós ouvimos falar do que o Senhor fez através de Kathryn Kuhlman, Aimee McPherson. Nós ouvimos falar do avivamento da Rua Azusa, do fogo que o Senhor derramou nos Estados Unidos entre os negros escravos. Nós ouvimos falar sobre Finney e como o Espírito Santo estava sobre aquele homem, a ponto de clima ser mudado onde ele chegava. Senhor, como isso nos perturba, como isso nos aflige hoje, ao vermos a sequidão, a termos que inventar desculpas para os moribundos. Como nos fere hoje ler a tua palavra e ver como os apóstolos se moveram no poder, na unção. Como isso mexe conosco. É como os judeus que na Babilônia os babilônicos pediam que eles entoassem canções, e eles se recusaram, dizendo: como cantaremos canções de Sião em terra estranha? Oh, amado Espírito Santo, batiza-nos outra vez, batiza-nos com teu fogo outra vez, arde de novo outra vez, batiza teu povo outra vez, incendeia teu povo outra vez. Tira-nos da sanidade, tira-nos da lógica, tira-nos do senso comum, tira-nos, arrebata-nos do caminho já tão andado por tantos. Ó Espírito Santo, ó amado Espírito Santo, batiza teu povo, incendeia teu povo. Olha quantos jovens estão aqui nessa noite. Homens e mulheres são jovens. Vem outra vez. Pecamos e o nosso pecado te afastou, mas nos humilhamos nessa noite, oh Espírito Santo, e dizemos: volta para nós, pois tu és a nossa herança. Tu és a nossa herança. Tu és a nossa herança. Volta para nós. E que a comunidade Rema seja conhecida pelo incêndio, pelo fogo, pelos estrondos da manifestação de poder. Pastor Getúlio, eu quero arder nesse fogo. Eu quero arder nesse fogo. Não só arder, pastor, eu quero me queimar. Quero me queimar nesse fogo. Irmão, irmã, com os olhos fechados, esse convite que eu vou fazer agora,
Você precisa entender que talvez você tenha que desistir de tudo para ganhar o que você está pedindo. Mas nessa noite, se você entende que o Espírito Santo tem para você é mais do que o que você está vivendo, e que a sede que você tem é bem maior do que comumente você está vendo, eu quero orar para que você seja incendiado. Eu quero orar para que você viva um evangelho de poder, de milagre, sobrenatural. Mas já venha com o coração aberto. Venha com o coraçãozinho aberto. Venha com o coraçãozinho aberto. Já venha dizendo: eu renuncio tudo por causa disso. Eu renuncio tudo por causa disso. Já venha dizendo para Ele: nada é tão precioso como o Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Onde está o fogo? Onde está o fogo? O fogo que passeava entre nós. O fogo que fazia nossos jovens saltarem. Só a promessa que Jesus fez. Jesus disse que o Senhor viria. Jesus disse que o Senhor viria. Então eu oro por essas pessoas que estão aqui na frente. Eu oro por essas pessoas que estão aqui na frente. Eu oro. Eu oro. Eu oro. Espírito Santo de Deus, cura os doentes aqui nessa noite. Cura os enfermos aqui nessa noite. Cura essa pessoa. Cura essa pessoa que foi diagnosticada já com enfermidade. Essa pessoa que a medicina já falou para ela quantos anos ela vai viver, até a doença da qual ela vai morrer. Não há nada a perder. Não há nada a perder. Os jovens estão colocando a vida toda na tua presença. Os mais idosos estão colocando o tempo que ainda tem de vida na tua presença. Espírito Santo, batiza essa pessoa agora. Batiza ela com línguas estranhas. Batiza ela com sobrenatural. Batiza ela com sobrenatural. Batiza ela com sobrenatural. Deixa ela sentir o teu fogo ardendo no corpo dela. Deixa ele sentir o teu fogo ardendo. Aquele fogo incontrolável, gostoso, maravilhoso, que muda o nosso coração, que muda tudo.